O Flamengo recebeu uma proposta do Al Hilal para vender Michael por 45 milhões de reais. O Flamengo pode estar nesse exato momento negociando o jogador, porque a quantia ela é muito alta. E também se especulou nos últimos dias, inclusive até saiu no site Bola VIP, sobre a busca de novos reforços de Paulo Sousa, e Paulo Sousa teria pedido à direção do Flamengo a contratação de Rames Rodrigues. Rames Rodrigues, ele está atualmente jogando no Catar, ele tem 30 anos e ele pode ser um reforço muito importante para a temporada 2022 do Flamengo. O Flamengo também está fazendo uma proposta para o Manchester para comprar o Andréas Pereira, né? Comprar em definitivo, e ele já ofereceu uma proposta de 50 milhões de reais. Eu vou colocar aqui nesse momento as notícias do Flamengo. Eu separei um pequeno trecho do programa do canal da ESPN, todos os direitos são do canal da ESPN, o link vai estar na descrição do vídeo. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like é muito importante para fortalecer o nosso canal e para que a gente possa estar trazendo mais notícias do Flamengo, do futebol para vocês. Seguimos no Sport Center falando agora do Flamengo, que tenta comprar Andréas Pereira. Fala pessoal, o Flamengo ainda em pré-temporada no Ninho do Urubu, mas atento ao mercado e também ao próprio elenco. Depois de comprar Thiago Maia junto ao Lille da França, tentar ampliar o contrato de Arrascaeta, a bola da vez agora é o Andréas Pereira. Como informou o Fred Caldeira, do TNT Esportes, o clube fez uma proposta formal ao Manchester United da Inglaterra para ficar com o Andréas por mais tempo aqui no Brasil. Pelo acordo firmado entre as partes, empréstimo até meados de 2022, para ficar em definitivo com o Andréas, o Flamengo teria que pagar algo em torno ali de 20 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais. A proposta do Flamengo é de menos da metade do valor, menos de 10 milhões de euros, algo que não é bem encarado, claro, pelos ingleses. Mas o Flamengo quer abrir um canal de comunicação ali, de negociação com os ingleses, sabe que vai ter que negociar um pouco mais, gastar um pouco mais de gogó para ficar com o Andréas em definitivo. O Andréas tem 26 anos, o Flamengo entende que é um jogador acima da média do futebol sul-americano e tem muito potencial para evoluir ainda mais com a camisa rubro-negra, por isso fez essa aposta, entende que vale a pena o investimento, vale a pena a negociação com o Manchester United, apesar da falha que ele cometeu na final da Libertadores, acabou sendo determinante para a perda do título, mas o Flamengo entende que vale a pena sim tentar continuar com Andréas Pereira por mais tempo no Ninho do Urubu. Obrigado, Pedro. Será que vale investimento? Olha os números do jogador desde a chegada ao Flamengo. 24 jogos, foi o segundo que mais jogou, 5 gols, quinto neste quesito, 1,6 chutes por jogo, uma chance,7 criada por jogo, o passes recebidos, nesse quesito, chances criadas, ele é o líder do elenco, né? Isso é importante. Passes recebidos, quase 40, passes certos, quase 39, cruzamentos, 4 por partida, também é o líder no elenco rubro-negro. Isso desde a estreia do Andréas Pereira com a camisa rubro-negra. Zupac, quase 10 milhões de euros, vale? Essa é uma questão, assim, em termos matemáticos, é muito impreciso nós, aqui na nossa posição, falar, não, 10 não vale, mas 8,850 vale. A gente não tem essa métrica, né? É uma questão de mercado. O que eu acho que tem que ser visto é o seguinte, o Flamengo tem esse valor previsto em orçamento para gastar em contratação? Tem. Se o Flamengo não contratar o Andréas, o que é que o Flamengo vai ter que fazer? Vai ter que ir para o mercado contratar alguém. Há garantia que alguém, qualquer outro jogador que seja, que o Flamengo consiga contratar, vai ter um encaixe bom que o Andréas teve no meio-campo do Flamengo? Não, não há essa garantia. O Andréas já faz parte, embora tenha falhado gravemente, um erro que, de maneira individual, custou a Libertadores. Mas, de uma maneira geral, ele encaixou muito bem no time do Flamengo. Ele é um titular incontestável do time do Flamengo. Chegou e ganhou a vaga. E o que é mais importante do que você manter quem é incontestável no seu time? Para mim, nada. Não há reforço de fora que seja mais importante do que manter quem você considera um titular incontestável. Então, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas o Flamengo
se organizou para ter esse dinheiro, para ter os grandes jogadores, né? Então acho que faz sentido. Acho que o mais difícil vai ser conseguir chegar no valor que o United quer. Agora, se conseguir chegar, tem que contratar, porque tem o dinheiro e ele é titular. Agora é a negociação, quer dizer, o Flamengo já parece disposto em pagar metade do valor previsto, né? 10 milhões de euros, como o Pedro contou pra gente. Vamos lá com o Vitor Birner. Ô Birner, você sabe que eu comentei aqui outro dia que eu acho que o Flamengo faz muito bem em acreditar no Andréas Pereira. E aí teve gente no Twitter falando assim, não, mas esse cara entregou o título da Libertadores, tem que sumir da Gávea, tem que sumir do Ninho do Urubu. O torcedor às vezes é sanguíneo, né? Mas eu acho que faz sentido racionalmente trabalhar por ele. Eu acho que tem que, em primeiro lugar, entender o porquê daquele equívoco do jogador. Falta de atenção, falta de empenho, falta de qualidade. Não vejo nenhum desses problemas, né? Se for um jogador que vai sentir sempre as decisões e ninguém tem essa avaliação, que vai entregar sempre, se for, ninguém sabe. Se é hoje, não estou querendo ser poeta, tá, Edu? Você tem que olhar aí e fazer uma avaliação técnica. E ele é um jogador, como o Flamengo está avaliando, como disse o Pedro, acima da média do futebol sul-americano, e o Flamengo se dispõe a pagar um valor mais alto do que os clubes sul-americanos pagam por jogadores que são contratados. Ele não vale o que o United pede pro futebol sul-americano. Se o Flamengo se dispuser a gastar 20, 21, 19 milhões de euros, um valor assim, o Flamengo tem que ampliar a busca e pensar realmente se vale investir no Andrés, que é um jogador, repito, de nível muito bom, elogiável, como disse o Zupac, encaixado na equipe, que o treinador quer contar, mas aí você pode pensar em outras opções. Então o Flamengo acho que faz um movimento, quando a gente fala da oferta, racional, né? Provavelmente, se ofereceu isso, está disposto a oferecer um pouco mais, mas já sinaliza que não vai pagar o que o United quer, o que seria uma loucura para o valor da moeda brasileira gastar num jogador do nível do Andréas Pereira. Aí o Flamengo pode começar a pensar, repito, em outros grandes jogadores e não só no Andréas, quem sabe um mais veterano que chega ali para jogar em alto nível também. O Andréas não é um jogador que vai ter muita revenda se voltar para o Brasil, porque eles se desvalorizam quando eles vêm para cá e ficam aqui. Olha o que acontece com o Gabigol, com temporadas exuberantes, com títulos e difícil de receber uma proposta que já teria recebido se não tivesse passado pela Europa sem jogar em alto nível. Então eu acho que o Flamengo tá com os pés no chão, tá lidando bem com as suas finanças, lidando bem com o que vale o jogador, e a gente vai ter que aguardar para saber se o Flamengo conseguirá ou não contratar o Andréas Pereira. Eu acho que se o United não tiver uma proposta boa da Europa de outro lugar, a vontade do jogador também conta. Eu acho que tem chances de ele acabar ficando no Flamengo por bastante tempo. E a impressão que dá é que ele quer dar uma resposta em relação ao que aconteceu, né, na final da Libertadores em Montevidéu. Agora, mais cedo no ESPN FC, o João Guilherme, a rapaziada, conversava sobre a possibilidade do Soteldo, que o São Paulo disse não ao Soteldo, e o Flamengo poderia ir atrás do Soteldo por causa da possibilidade do Michael sair. Ainda a conversa dele ir para a Arábia e tal, mas é uma conversa prévia. Estou incluindo isso na conversa para te perguntar do que precisa o Flamengo. Se mantiver o Andréas Pereira, tá bom para fechar o elenco ou ainda precisa de mais gente? Para time titular, assim, acho que a única questão que o Flamengo tem hoje, para agora, de maneira imediata, para time titular, é ver em quais condições, a gente já conversou sobre isso, é ver em quais condições os zagueiros estarão para a temporada. O Rodrigo, principalmente, e o Davi Luiz. A médio prazo, acho que essa temporada, o transcorrer dessa temporada, vai dar uma noção mais exata de quanto o Flamengo pode contar em alto nível com seus jogadores mais veteranos. E evidentemente a gente olha para o Diego Alves, mas principalmente para os jogadores de linha. E goleiro tem mais longevidade. Embora o Diego venha sofrendo com lesões, né? Mas principalmente os jogadores de linha. E aí eu falo Felipe Luiz e Everton Ribeiro dentre os titulares, que são jogadores que renderam menos na última temporada, que são veteranos e que se renderem menos novamente, vai ser inevitável a associação em relação à questão da idade. Vai ser inevitável. E o Diego Ribas no meio. Então acho que a médio prazo, no transcorrer da temporada, esse tem que ser o olhar. E aquilo que a gente já falou em outros momentos, contratações para tentar diminuir o desnível do time reserva para o time titular. Soteldo seria uma excelente contratação para o time do Flamengo. Soteldo seria titular na enorme maioria dos clubes brasileiros. Aí está. Imagine só a chegada de Soteldo no Flamengo, né? Soteldo, para mim, é um excelente jogador.
e ele poderia fazer parte, sim, do elenco do Flamengo, né? Ainda mais se o Flamengo vendesse o Michael. Seria uma importante contratação, né? Agora, como nós informamos recém, imagina também se chegasse também o Rames Rodrigues, né? O Flamengo iria ficar com um time, para mim, o melhor time da América do Sul, né? Se chegasse o Rames Rodrigues com mais o Soteldo. Aí era para fechar de vez, né? O Flamengo com certeza ficaria com o melhor elenco da América do Sul. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo, fortalece o nosso canal, porque quando você deixa o seu like, você está ajudando o nosso canal a crescer, você está ajudando para que a gente possa estar trazendo mais notícias do Flamengo, do futebol para você. Deixa aqui embaixo também o seu comentário, o que você acha dessas mudanças, dessas contratações que estão acontecendo no Flamengo. Será que esse novo Flamengo do Paulo Souza, esse Flamengo 2022, ele vai lembrar o Flamengo de 2019, da época do Mr. Jorge Jesus? Ou será que esse Flamengo, Paulo Souza, não vai dar certo no Flamengo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like no nosso vídeo, compartilha e nos vemos no próximo vídeo.